Olá galerinha dos vídeos longos, tudo bem? Hoje a gente está aqui na playlist número 7, a playlist de enzimas digestivas e probióticos, tá? Então eu sempre vou estar revezando entre uma enzima digestiva e um probiótico. Como a gente falou da enzima digestiva da outra vez, a gente vai falar de um probiótico, tá? Hoje a gente vai falar do Psyllium, tá? Que não é bem um probiótico, mas funciona como, né? E eu vou explicar o porquê. Tem muita gente que associa o Psyllium ao emagrecimento, né? Também funciona, né? Então a gente vai começar pelo que é o Psyllium. O Psyllium, ele é a casca da semente de uma planta que chama Plantago ovata forsyth. Esse é o nome científico da planta, né? Ela é originária ali da Ásia, da região da Índia, Mediterrâneo, da parte do nordeste da África também, né? E para que serve o Psyllium? O Psyllium, ele tem várias funções no nosso corpo, né? Ele controla a glicemia, né? Então, ele é muito bom para quem tem diabetes já, né? Já desenvolveu o quadro de diabetes. Ele melhora o colesterol sérico, né? Então ele melhora o quadro de colesterol, ó, o LDL, o HDL, a relação deles, né? Melhora também. Mas a gente vai se ater ao melhoramento do intestino para que esse vídeo faça sentido. E o melhoramento do intestino voltado para a musculação. Como que a gente faz esse link? O que tem a ver, né? Esse é um assunto pouco discutido, né? Pouco falado. Mas, pessoal, hipertrofia sem um estômago e um intestino funcionando corretamente é muito complicado e você vai ter uma qualidade hipertrófica limitada pelo fato desses dois órgãos não estarem funcionando bem. Por quê? Porque esses dois órgãos são responsáveis pela quebra e pela absorção dos nutrientes, dos macronutrientes e dos micronutrientes, né? Então o Psyllium, ele atua no intestino como protetor, tá? Ele melhora a qualidade das fezes, né? Ele melhora a qualidade da mucosa intestinal, né? Ele melhora a fermentação da biota intestinal, ele produz mais ácidos graxos de cadeia curta no intestino, tá? Então ele vai funcionar muito bem regulando o intestino e melhorando a absorção do intestino, desinflamando o intestino. Inclusive a Anvisa, ela indica o Psyllium para problemas como a síndrome do intestino irritável, o SII, né? A constipação também, ou seja, a pessoa que não vai ao banheiro regularmente ou todo dia, né? Melhora a diarreia também, porque melhora a relação da água do intestino, da absorção da água do intestino. E a Anvisa reconhece o Psyllium como um bom fator de melhora. Deixa eu arrumar o retrovisor aqui que tá fechado, para o intestino, tá? Então a ligação com a hipertrofia é essa, tá? A gente precisa ter um intestino muito bom, se caso a gente pense em hipertrofia, tá? E a musculação ligada ao emagrecimento também é extremamente importante. Por quê? Porque tem muita gente que usa a musculação para emagrecer. E o Psyllium, ele pode ser um bom aliado nesse sentido, tá? Quando você consome o Psyllium na alimentação ou antes da alimentação com água, o Psyllium, ele vai formar uma goma no seu estômago que vai dar menos sensação de fome. Com isso você vai comer menos e gerar um déficit calórico, né? O que vai fazer com que você emagreça, né? Lembrando, para quem está fazendo tratamento com lítio, o Psyllium pode diminuir a absorção do lítio, tá? Então sempre consumir 120 minutos antes ou depois do lítio, tá? Não é bom que você use o Psyllium em períodos perto da administração do medicamento, né? Que para mim o lítio não é medicamento, a gente vai falar disso ainda, mas ele é considerado um medicamento por um lobby farmacêutico, né? Mas voltando ao caso aqui do Psyllium, né? Tá. E como é que a gente toma isso, né?
Bom, a gente vê na literatura que dosagens de 3 a 30 gramas por dia é bem tranquilo, tá? Mas a partir de 7 gramas já é uma dose que você já vai ver uma diferença de um dia para o outro, tá? Você vai ver o seu intestino. Então você que tem problema de intestino, tá encarando problema de intestino, o Psyllia é um ótimo aliado e é um suplemento barato, acessível, tá? É um suplemento que não é caro, mais barato que a maior parte dos probióticos aí. Então, sempre junto com as refeições ou antes das refeições. Você pode usar o Psyllia para fazer massas também, substituir a farinha de trigo. Então, você vai estar substituindo algo que é maléfico para a maior parte dos intestinos, que é o glúten, se não todos, né? E vai estar colocando algo que é bom para o intestino e que ele vai funcionar de forma parecida, né? Nas massas, tá? Não igual, mas parecida, tá? O horário é isso que eu já falei, né? Sempre junto com as grandes refeições, né? A quantidade também. E é isso, pessoal. Mais um videozinho longo. Vou pedir para vocês se inscreverem se vocês gostaram do conteúdo, tá? E até a próxima. Vamos chegar a 200 inscritos aí o mais rápido possível. E um abraço.